Será que aquilo que você tem pedido para Deus de fato é um desejo ardente do teu coração? Será que aquilo que muitas vezes nós clamamos a Deus e choramos ao Senhor, pedindo para que Ele realize, será que de fato nós queremos? Esse é o tema que nós vamos falar neste vídeo, trazendo um paralelo entre o que a Aliança Divergente nos ensina lá dentro das suas premissas e trazendo um contexto aqui do que a palavra de Deus nos ensina. Eu sou Edivaldo Dias, eu sou pastor, teólogo e mentor, e estou aqui para poder te trazer clareza aos pontos cegos que talvez você ainda não entendeu, o porquê que ainda aquilo que você tanto busca, aquilo que você tanto almeja e anseia, ainda não chegou na tua mão. E uma das premissas que nós vemos lá dentro da Aliança Divergente, vivemos isso, eu quero compartilhar com você aqui, é que existe algo que, a partir do momento que você determina, decide, escolhe aquilo que você quer aumentar, aquilo que você quer buscar para a tua vida, que a gente chama lá de colocando o sonho grande, aquilo que você sonha, aquilo que você quer e anseia buscar para a tua vida, então você coloca ali o teu sonho, você vai então colocar ali os seus objetivos, vai colocar ali as suas metas, e a partir daquele momento, então, você vai começar agora a seguir em busca daquilo que você quer, mas agora com consciência de tudo aquilo que vai acontecer. Então, o primeiro passo, você define o seu sonho, e aí então você começa aquilo que a gente chama de limpeza de núcleo. É a hora que é o momento onde você começa a identificar quem são as pessoas que influenciam na tua vida, às vezes te colocando uma dependência emocional. São pessoas da qual nós amamos muitas vezes, né? Muitas vezes não, sempre são pessoas muito próximas, são pessoas relevantes para nós, são pessoas que o que elas falam faz muito sentido para nós e é muito difícil lidar às vezes com o desprezo, com a indiferença dessas pessoas, de quando a gente trai aquilo que a gente chama aqui de dependência emocional ativa e passiva. Ativa é quando, ou melhor, a passiva é quando a pessoa começa a interferir na sua vida, te dando alguns pitáculos, sabe, que não são de fato conselho, porque o conselho ele vem, a Bíblia fala que a sabedoria vem, né, da multidão de conselho há sabedoria, mas o conselho ele vem de pessoas que têm conhecimento de causa, pessoas que é da área, né? Agora, quando é alguém que, tipo, não viveu aquilo, que não sabe nada daquilo, mas acha que conhece, acha que sabe, mas é muito mais pela amizade, pelo carinho, pelo amor que tem por você, e não necessariamente porque ela tem entendimento do conteúdo da qual ela está te orientando, se é que você me entende. Então, isso a gente chama de dependência emocional ativa, quando a pessoa começa, passiva, né? Quando a pessoa começa a interferir na sua vida. Então você está passivo e alguém começa a interferir na sua vida, te falando o jeito que você deveria viver, as decisões que você deveria tomar. E tem a dependência emocional ativa, que é quando você agora interfere ou procura interferir na vida de outras pessoas, achando que você sabe a forma de viver o jeito correto, que você sabe muitas vezes o jeito certo de viver a vida, e enfim, né? Ou seja, a ativa é quando você recebe essa interferência e a passiva é quando você interfere. Então entenda que quando você entende então que a partir do momento que você definiu, algumas coisas vão começar a acontecer para que essas interferências aconteçam. Só que quando você faz isso, você já entende que aquilo que você colocou vai ser colocado à prova para saber se de fato aquilo é algo que você quer realmente ou é algo que alguém está querendo que você queira. Você entende? Na questão da dependência emocional, um exemplo, às vezes o seu é um sonho da tua mãe, às vezes é um sonho do seu pai, é um sonho do seu marido, mas não é necessariamente um sonho seu. Então aí você não entende por que você não está conseguindo. Você não está conseguindo porque de fato inconsciente você nem realmente você não queria aquilo, mas você gostaria de querer para agradar alguém por causa da dependência emocional que você tem com esse alguém. Então você começa uma autossabotagem, porque no fundo você não quer. Entenda que sempre quando tem um bloqueio, sempre quando tem uma dependência, existe a sua mente consciente e existe a sua mente inconsciente. Aquele momento consciente é aquilo que você sabe sobre você, é aquela intenção que você tem, é aquilo que você quer, é aquilo que você almeja, é aquilo que você consegue ver. Mas a nossa mente inconsciente
é aquilo que você não tem domínio, é aquilo que você não sabe necessariamente o porquê que aquilo acontece. Mas existe um motivo real e muitas vezes ele é muito mais forte e inconsciente do que aquilo que você tem consciência. Ah, conscientemente eu quero isso. Tudo bem, mas talvez de forma inconsciente aquilo ali não faz bem para você. Um exemplo de um bloqueio muito comum é quando você tem dificuldade de falar não para algumas pessoas. Então você não percebe que você começa a se auto-sabotar. Por quê? Porque todas as vezes, como você tem muita dificuldade de falar não para algumas pessoas, todas as vezes que você tem dinheiro, essas pessoas vão lá e te pedem emprestado, pede para você arrumar, pede para você dar o dinheiro para ela, se aproxima de você, começa a usufruir daquilo que você tem, e isso faz mal para você, sabe? Você não queria ter que ajudar, é, inconscientemente, né? Eu falo. E aí você entenda uma coisa: se você tem dificuldade de falar não para algumas pessoas, de colocar limite a algumas pessoas, principalmente nesse exemplo que eu estou te dando aqui sobre a questão financeira, qual que é a melhor forma de você falar não para uma pessoa que tem dificuldade de falar não para alguém que você ama? Não tendo. Porque a partir do momento que você não tem aquele dinheiro, é fácil. Ah, você me presta um dinheiro? Pô, infelizmente eu não tenho. Se eu tivesse, eu te arrumava. Não é assim que muitas vezes nós respondemos? Por quê? Porque você não ia ter culhão para olhar para a pessoa e falar assim, não, eu não vou te dar. Por quê? Porque eu não vou dar. Esse dinheiro aqui eu tenho, eu tenho, mas você não tem? Não, eu tenho dinheiro. Só que eu não vou te dar, porque isso aqui já está terminado para outra coisa. Nota que tem pessoas que vai ter muita dificuldade, talvez você seja uma pessoa que tem muita dificuldade de falar não. E quando você tem uma dificuldade de falar não, a vida vai te ajudar a você falar não. Porque a partir do momento que você não tem, é fácil você falar não. E aí você entende que você não pode ter. Por quê? Porque toda vez que você tem, você se sente mal. Você se sente mal de crescer na vida e os teus pais não crescer, os seus amigos não crescer, o seu irmão não crescer. Enfim, tem várias maneiras de você sentir. O que eu quero trazer nesse vídeo é que você precisa entender que o seu coração, o seu desejo vai ser colocado à prova a partir daquele momento em que você, então, definir e decidir que quer algo. Eu estava acompanhando algumas pessoas, eu acompanho, né, como mentor, acompanho duas pessoas e essa semana eu tive aí duas pessoas que eu acompanhei, um homem e uma mulher, e foi muito interessante porque um eu atendi num dia, o outro atendi no outro, e as duas pessoas mesmo não se conhecendo, morando em cidades totalmente diferentes, a situação delas era muito, mas muito idênticas em termos daquilo, do poder de decisão, que é o que eu vou falar para você agora, de colocar à prova, porque Deus vai colocar à prova. A Bíblia fala no livro de Deuteronômio 8, a partir do capítulo 2, se eu não me engano, que fala assim que Deus vai colocar à prova o desejo do teu coração. Ele fala assim, ó, lembra-te, ó povo de Israel, por onde eu te fiz passar, para te humilhar, para te provar, para saber se você desviaria ou não da minha presença, se você permanecia ou não firme naquilo que você definiu, daquilo que você escolheu, dentro das suas escolhas, dentro daquilo que é importante para você. Entende? Que muitas vezes Deus vai colocar, porque aí vem um outro versículo que fala assim, ó, não pense o homem de ânimo dobre que receberá algo do Senhor. Por quê? Ele é inconstante naquilo que pede, é inconstante naquilo que quer, é inconstante naquilo que faz. Então entenda que a partir do momento que você toma uma decisão, que você escolhe algo para a tua vida, a vida vai colocar provações para saber se aquilo que você escolheu de fato é uma decisão sua, se de fato você tem solidez na tua decisão, ou se você ainda está titubeando entre dois pensamentos. E dentro desses dois casos, um dos casos era uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande, uma pessoa que ela é advogada e vem de uma família de advocacia, o pai dela já é bem sucedido, os irmãos todos são advogados, mas ela estava ainda titubeando ainda se continuaria, se sairia, se iria para um outro ramo. E a gente já tinha decidido, ela tinha entrado num acordo com algumas mentorias antes, de que seria sim a advocacia, que iria seguir isso, mas em um determinado momento aconteceu algo que ela precisou ficar sem advogado durante um período, e esse período fez com que ela entrasse em choque com a decisão que ela já tinha tomado.
E aí veio de novo aquela mesma situação de indecisão. Falou, ah, agora eu preciso ver se eu vou para cá ou se eu vou para lá. E ela trouxe as três opções de novo. E para nós, como mentor, como nós estamos fora, não estamos vivenciando aquilo de prática, aquilo, aquela decisão ali, quando ela me trouxe, eu fiquei ouvindo e tudo, e eu peguei e falei para ela, falei assim, ó, você lembra que essa é uma decisão que você já havia tomado, que agora, eu estou resumindo aqui para você, né? E que agora está vindo de novo, sabe por quê? Por causa dessa situação que aconteceu. Por causa desse ocorrido, e por quê? Porque você ainda não está tendo o resultado que você decidiu ou que você gostaria de estar tendo, você está titubeando. Se você tivesse tendo resultado nessa área, você estaria em dúvida daquilo que você queria? A advocacia é algo que queima no teu coração e eu vi que ela começou a se emocionar, ela começou a chorar e ela falou assim, nossa, isso eu tenho paixão por isso. Mas isso não tem, não tem me trazendo resposta, não tem, sabe por quê? Aí eu falei para ele, sabe por quê? Porque ainda a sua decisão não está firme. Você precisa ter uma decisão de Daniel. Decidir firmemente não se contaminar. Quando você toma uma firme decisão, você precisa devolver para a vida que o posicionamento que você tem, você decidiu. Você escolheu aquilo, independente se vai dar certo ou não. Lembra da passagem de Sadraque, Mesaque e Abednego? Dentro da passagem de Sadraque e Abednego é interessante porque quando eles tomam uma decisão de não se curvar à estátua, eles tomaram uma decisão segundo a sua fé, segundo aquilo que eles acreditou, segundo aquilo que eles posicionaram. E eu fiz aqui um vídeo falando sobre posicionamento, eu vou deixar aí no card para você acompanhar. E a partir do momento que Sadraque e Mesaque se posicionaram, nota que a resposta que ele dá para o rei da época, né, Nabucodonosor, quando falou assim, ó, vocês não vão se curvar a estátua, então eu vou acender a fornalha 7 vezes mais, e eu quero ver que Deus é esse que vai te livrar da fornalha. Olha o desafio que eles tiveram, da sua fé, daquilo que eles tinham tomado a decisão de não se curvar. O cara desafiou eles muito mais, a partir daquele momento todo estava ali, e ele estava a ponto de ser jogado. E é muito interessante a resposta que eles deram. Ele falou assim, ó, saiba que, ó, olha, governador, que aquilo que eu escolhi, independente de qualquer coisa, independente de dar certo ou não, não está na decisão. Eu não estou aqui para decidir se Deus vai ou não me tirar. Eu não sei se o nosso Deus vai ou não nos tirar dessa fornalha. Porque eu achei interessante quando eles falam assim, porque parece que quando alguém toma uma firme decisão, parece que nós temos certeza que vai dar certo, que Deus não vai jogar na fornalha. Mas nessa resposta deles, que eles falam assim, ó, não sei se Deus vai ou não nos tirar da fornalha. Mas uma coisa nós sabemos, nós não vamos nos curvar à sua estátua. E é interessante quando nós percebemos isso, por quê? Porque aí nós entendemos que eles não tinham convicção de que daria certo ou não o posicionamento deles, mas eles tinham convicção que aquele seria o posicionamento que eles tomariam naquele momento. Então, nota, eu não sei qual é o momento que você está no momento de decisão, ou se você tomou uma decisão e agora a vida está colocando à prova para saber se você vai desistir ou não. Mas uma coisa eu sei, se você realmente, de fato, se posicionar como Sadraque, Mesaque e Abednego naquele dia da fornalha, ainda que você possa, assim, possa ser jogado dentro dessa fornalha, eu tenho certeza que ali o Senhor está com você, porque Deus gosta de homens e mulheres que tomam decisão, por mais difícil que ela seja. Sustente a tua decisão. E aqui eu trago uma outra situação que foi muito parecida, de um outro homem, de um rapaz agora, e ele tinha também decidido, tomado uma decisão, e em algum momento aquela decisão parece que foi perdendo a força, por quê? Porque vai acontecendo outra situação que faz com o envolvido, como é uma dificuldade, e faz com que o envolvido já não olhe para aquilo daquela forma. Não, mas agora é uma outra situação. Eu falei, não, não é outra situação, é a mesma situação. E eu posso arriscar para você falando o seguinte, que aquilo que você escolheu é exatamente Deus trazendo só a última confirmação. Falou, vamos ver se ele está firme ainda. Ele tinha decidido, na decisão dele, se eu não me engano, ele tinha decidido não abaixar a pensão, que a pensão que ele estava pagando era quase 50%, né, para a mulher, então ele tinha o direito de abaixar a pensão. Estava certo. Só que onde estava o erro? O erro estava que ele estava querendo aumentar o salário. Porque ele estava no teto financeiro dele, no limite
não estava no teto financeiro dele, podia ganhar muito mais, ele já tinha ganhado muito mais, só que ele não estava conseguindo passar daquilo ali. Eu falei, sabe por que você não está conseguindo passar? Porque você está querendo diminuir a pensão, está sendo incongruente com aquilo que você está querendo. Você está querendo aumentar o seu ganho, você está querendo aumentar o seu salário, mas a sua atitude de abaixar a pensão, você tem convicção que você quer aumentar o seu salário, não tem o porquê abaixar a pensão. Na verdade, se você aumentar seu salário, você tem que querer aumentar aqui. É que nem pagar imposto. Se você está pagando muito imposto, significa que você está ganhando muito. Né? E quanto mais você paga, significa que mais você está ganhando. Isso na matemática, né? É de você entender que para ele estava sendo incongruente aquela decisão de abaixar, mesmo sabendo que o que ele queria. Por quê? Porque ele sabia o que ele queria aumentar. Eu falei, cara, então não faz sentido você estar querendo abaixar. E a gente já tinha definido isso também em outra conversa. E aí, nesse momento, ele trouxe de novo. E aí eu falei para ele a mesma coisa que eu falei para esse advogado. Falei, cara, você não pediu aumento? Sim, e não está na mesa da tua gestora o seu aumento? Pô, provavelmente. Eu falei assim, eu tenho certeza que tá. Sabe por quê? É como se a vida estivesse falando assim, ó, eu vou aumentar o salário dele, mas antes, deixa eu só dar uma checada. Deixa eu ver se ele ainda continua firme na decisão que ele quer. E aí a vida vai lá e coloca você à prova. E agora você está titubeando. Cara, não titubie agora. Porque agora é o momento de você selar a tua decisão. E ele saiu de lá com muito mais clareza e aí entendeu. Falou, não, entendi, João. Então eu quero estar firme na minha escolha. Por isso, o que eu quero te falar aqui nesse vídeo é: você tomou uma decisão, você teve uma escolha, você escolheu algo, você decidiu algo. Se você é da Aliança Divergente, você sabe do que eu estou falando, do plano perfeito. Vai lá e faz o seu plano perfeito. Se você não é da aliança, mas você tem um plano seu da onde você quer chegar, daquilo que você quer da vida, entende que a partir do momento que você colocou aquilo no plano, aquilo vai ser provado para saber se você realmente quer ou não aquilo. Se Deus te mandou um profeta, levantou uma palavra para você na igreja, no culto, independente da palavra que Deus te deu, vai ser provado para saber se você acredita ou não, para saber se você está ainda indo em encontro aquilo que você disse amém, aquilo que você disse que acreditasse. Então lembra sempre, Deus sempre vai colocar a vida, Deus sempre vai colocar à prova o desejo do teu coração, à prova as suas escolhas, suas decisões. E aqui eu quero deixar para você, se você precisa de um guia para construir o seu plano, eu vou deixar o nosso guia aqui embaixo. Tá? É um e-book ali que 72 horas você consegue já construir um projeto para você tomar uma decisão. Ou se você estiver querendo entrar na Aliança Divergente, eu também vou te deixar aqui a minha indicação. Eu te indico sim a entrar na Aliança Divergente, é algo que tem mudado a vida de muita gente e com certeza vai mudar a sua. E se você quiser, ainda tiver em dúvida se vai entrar ou se não vai entrar, se você talvez já até viu, já até acompanhou alguns vídeos do Elton, ou do Ramon, ou de alguém da Aliança Divergente ali, mas ainda está titubeando, ou você já fez e não deu certo, e quer trocar uma ideia comigo para saber, antes de entrar, para saber se é ou não, tem tirar alguma dúvida, eu vou deixar o link aqui para você fazer uma aplicação, tá? Para saber na escada da maturidade, que nível que você está, e mediante as suas respostas, eu vou entrar em contato contigo, vou marcar uma reunião entre você e eu, para a gente tirar suas dúvidas, e quem sabe você entra na aliança, ou você talvez vai querer fazer uma mentoria comigo, tá bom? Eu vou deixar os links aqui abaixo, e eu te espero você no próximo vídeo. Que Deus abençoe sua vida, e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!